Áudio 18, capítulo 18, A Batalha Final, livro O Soldado de Cristo, Arturo Wallis. No capítulo inicial, falamos da natureza desse conflito que nos envolve a todos inevitavelmente. É a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Mas como está evoluindo a batalha? Qualquer pessoa que tente fazer uma avaliação imparcial deveria ser desculpada, caso concluísse que o diabo está vencendo sem nenhum esforço. Mas quem estuda a profecia bíblica não se surpreende nem se desanima. Ele sabe que Deus nunca prometeu que o evangelho cristianizaria o mundo aos poucos. Ele sabe que no momento Deus tem por objetivo separar do mundo um povo chamado Igreja para Cristo. Atos 15:14, 1 Pedro 2:9. Ele sabe que enquanto Deus estiver cumprindo esse propósito, muitas vezes com movimentos poderosos de seu espírito, a situação do mundo continuará piorando, com aumentos de tribulações, anarquia e maldade. Mateus 24, 4-12, 2 Timóteo 3, 1-5, 12 e 13, 2 Timóteo 4, 3, 4. Então, como vai acabar tudo isso? Imagine um jogo de xadrez, bem versus mal, em que o mal parece estar dominando o tabuleiro, mas o bem está tranquilo, aguardando aquele momento estratégico em que moverá uma peça dizendo ao mal: checkmate. Sim, é Deus, não Satanás quem dará o último lance, a prometida volta de Jesus Cristo ao planeta Terra. Dessa vez, não em humildade e obscuridade, mas com uma escolta de miríades de anjos, na mais deslumbrante demonstração de poder e esplendor que o mundo já viu. Tanto no Antigo como no Novo Testamento sobejam predições sobre esse grande evento. Aliás, há muito mais profecias acerca da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Será a confirmação de todo o plano divino de redenção, pois envolverá o destronamento de Satanás e de todas as suas hostes. O livro de Apocalipse nos apresenta o devido clímax de toda a Bíblia, pois seu tema central é essa batalha final e os eventos que conduzem a ela. Embora os cristãos concordem basicamente quanto à realidade da volta de Cristo, há diferenças consideráveis na interpretação das profecias. Boa parte delas é obscura, comportando mais de uma interpretação, especialmente o livro de Apocalipse, com seu vivo simbolismo. Deus poderia ter deixado tudo perfeitamente claro, portanto, deve haver uma razão muito sábia para não o ter feito. Estamos lidando com a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. 1 Coríntios 2,7. De modo que nenhum computador, seja mecânico, seja humano, é capaz de nos fornecer respostas corretas. Precisamos nos limitar ao ensino do Espírito Santo, a fim de nos guardar das especulações humanas. Neste capítulo, trataremos de fatos básicos e não de detalhes controvertidos. Ao final de sua vida terrena, Jesus falou aos discípulos sobre sua partida para a morada do Pai, a fim de preparar-lhes lugar. Então acrescentou: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14:3. Essa promessa não se cumpriu quando Jesus voltou para eles na ressurreição, nem em sua vinda na pessoa do Espírito Santo, nem em sua vinda para junto deles na morte. O que Jesus quis dizer ficou claro no Monte das Oliveiras. Ao abençoá-los,
Jesus separado deles. Os discípulos o viram subindo para o céu, até ser encoberto por uma nuvem. Quando ainda estavam olhando para o alto, com uma tênue esperança de que ele reaparecesse, foram surpreendidos por vozes próximas. Esse Jesus, disseram os dois anjos, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Atos 1:11. Esse Jesus, não Deus o Pai, nem mesmo Jesus na pessoa do Espírito Santo, mas o próprio Jesus virá. Isso significa que sua volta será pessoal. Além disso, voltará do mesmo modo. Jesus os havia deixado num corpo real, pois Tomé foi convidado a colocar a mão em seu lado ferido. Portanto, sua vinda será física. Depois, lemos em Apocalipse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Isso significa que sua vinda também será visível. Há uma profecia que dá a entender que Jesus voltará à terra no ponto exato de onde partiu. O Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Deus revelou a Paulo que em sua primeira fase esse grande evento envolveria um arrebatamento dos santos, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16-17. Concluindo o grande capítulo sobre a ressurreição do corpo, Paulo declara: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-52. É claro que essa mudança não se refere à transformação moral ou espiritual, mas ao nosso corpo ressurreto. É nesse sentido que seremos feitos à semelhança de Jesus Cristo. Filipenses 3, 20-21, 1 João 3, 2. A mudança será instantânea e permanente, adequando-nos para uma nova forma de existência, na qual viveremos para sempre, na presença do Senhor. Para o mundo, qual será o significado da segunda vinda de Cristo? Para os que o rejeitaram, significará julgamento. Em suas parábolas, Jesus ensinou muitas vezes que sua vinda no final dos tempos significaria punição e destruição dos ímpios. Mateus 13, 40-42, 49-50, 25, 41-46. Paulo referiu-se à vinda do Senhor como sendo uma chama de fogo para punir os ímpios e os impenitentes com eterna destruição. 2 Tessalonicenses 1, 6-9. Essa grave perspectiva deveria nos despertar e nos induzir a alcançar os demais, enquanto a graça ainda estiver mantendo a porta aberta. Para os soldados de Cristo, que estão sendo relapsos ou desleais, qual será o significado da segunda vinda de Cristo? Jesus alertou seus discípulos repetidas vezes de que sua vinda será repentina e inesperada, como um ladrão durante a noite. Lucas 12, 39-40, 1 Tessalonicenses 5:2. Por essa razão, deveriam vigiar e orar para não serem surpreendidos
como o restante da humanidade. Lucas 21, 34 a 36. A ordem para vigiar é agora mais necessária que nunca, pois a tentação de adormecer é muito maior quando o dia está quase raiando. É evidente que alguns vão estar despreparados para esse encontro repentino com o Senhor. Senão, como justificar tamanha repetição de advertências? Tanto os evangelhos como as epístolas nos ensinam que, em seu retorno, Jesus julgará o caráter e a conduta de seus servos, dando-lhes tratamento condizente. Mateus 25, 19. Lucas 19, 15. Romanos 14, 10 a 12 e 2 Coríntios 5, 10. O soldado que tiver sido desleal, for culpado de conduta reprovável ou não estiver preparado, só pode esperar uma repreensão do comandante, perda de privilégios, além de exposição e tratamento adequado de seus erros. Lucas 19, 22, 1 Coríntios 3, 12 a 15, 1 Coríntios 4, 5 e Colossenses 3, 25. Essa é a razão pela qual João nos urge a permanecer em Cristo, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 2, 28. Não é de estranhar que João fale desse grande evento como uma esperança purificadora. 1 João 3, 3. Qual será o significado daquele dia para o soldado cristão leal, que não acumulou pecados inconfessos, que se manteve alerta, vigilante em oração, aguardando o aparecimento do comandante? Esse soldado estará em condições de olhar a face do mestre, ver seu sorriso de aprovação e ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 31. Todo o trabalho e as lágrimas, as tristezas e os sofrimentos que teve de suportar serão como nada diante da suprema alegria daquele momento. O melhor de tudo será desfrutar da presença do Mestre para sempre, ser co-herdeiro de seu trono e sua glória. Romanos 8, 17. Finalmente, o que significará aquele dia para o próprio comandante? Já faz 2000 anos que ele está esperando seus inimigos serem colocados por estrado dos seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. Será, portanto, a hora do cumprimento, quando a vitória conquistada na cruz será ratificada perante todo o universo. Isaías 53, 11. Será o dia de sua coroação, pois ele não será apenas visto por todos os olhos, como se exigirá que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10 a 11. Talvez sua maior alegria seja ver em seus santos glorificados o fruto do penoso trabalho de sua alma, e isso o deixará satisfeito. Isaías 53, 11. Conta-se que mãe e filha recusaram-se firmemente a render ao imperador romano a lealdade devida a Cristo. Os romanos lotavam o Coliseu no dia em que foram levadas à morte. Houve um momento de silêncio enquanto as duas permaneciam sozinhas no centro da arena. De repente, do alto da galeria ressoou uma voz vibrante, vigorosa, cortando o grande anfiteatro. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Palavra aramaica que significa: vem, nosso Senhor. Uma senha secreta da igreja primitiva. A multidão se voltou para ver de onde vinha aquela voz impressionante. Mãe e filha levantaram a cabeça e um sorriso sobrenatural
iluminou-lhe a face. Então, com um rugido, os leões caíram sobre elas, e duas das guerreiras mais destemidas de Cristo acabaram de travar sua última batalha. Essa esperança, que sustentou santos e mártires em sua hora mais sombria, fará o mesmo até o fim dos tempos. Os homens podem tirar a posição, as propriedades e até a vida do cristão, mas não podem despojá-lo de sua esperança. Esperança de que Cristo certamente voltará, de que sua fidelidade será recompensada e sua fé confirmada, de que o fim será a vitória certa. Como diria Pedro, não são fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16. Mas verdade certa e sensata. Deixa fecundar sua visão, fortificar sua fé, purificar seu coração e fortalecê-lo para a luta. E então, tendo lutado até o fim, você estará com Jesus, postado, vitorioso, no campo de batalha.